Estamos no mês de agosto, que é quando é realizada a campanha Agosto Dourado, que é um incentivo à amamentação. Dourado é escolhido porque o leite materno é considerado um alimento padrão ouro. Para conversar sobre esse assunto, hoje a gente veio até o Hospital Santa Helena e vai conversar com a enfermeira Mariana Fernandes, que é consultora em amamentação. Mariana, muito obrigada por estar recebendo a gente aqui hoje. Obrigada, gente. É um prazer estar aqui com vocês, né, trazendo uma pauta tão relevante que é a importância do aleitamento materno. Exatamente. Então eu queria que você começasse explicando para a gente qual a importância da amamentação para a saúde do bebê. A saúde do bebê, para a saúde do bebê, a amamentação é importantíssima. Muito pela questão nutricional, primeiramente, né, hidratação do bebê, mas também pela questão cognitiva, né, o desenvolvimento neuromotor, psicológico, né, a questão da imunidade que esse aleitamento ele vai ofertar para o bebê, né, além de toda a proteção que esse bebê vai conferir, né, através da amamentação. Até que idade, Mariana, o bebê deve ser alimentado exclusivamente com leite materno? Pronto. É uma orientação mundial, né, da OMS que o bebê ele seja alimentado exclusivamente até os 6 meses de vida com o leite materno. E a gente tem uma dúvida muito grande quanto a isso, que também fala, preciso dar água? Não, se esse bebê for amamentado exclusivamente, somente o leite materno mesmo, até os 6 meses de vida. E após os 6 meses, complementado com a dieta balanceada. É isso. Porque muitas mães ficam em dúvida, principalmente acho que as mães de primeira viagem, né? Isso. Tem que dar água, vou dar um suquinho, um chazinho, né? Isso. Mas o leite materno, ele supre todas as necessidades, não é isso? E ele se adequa às necessidades do bebê, né? Então, de acordo com o período do dia, com a mamada que ele vai ter, ele vai se adequar às necessidades nutricionais dessa criança. Maravilha. E outra coisa que as pessoas têm dúvida, até os 6 meses, só leite materno. Isso. Mas até que idade essa mãe pode amamentar? Até qual é o máximo? O máximo, não tem máximo, né? É quando está bem para a mãe e para o bebê. Certo. Mas a recomendação da organização é que esse aleitamento seja feito exclusivamente até os 6 meses, complementado até os 2 anos ou mais, né? E com essa dieta balanceada que eu havia sinalizado. Perfeito, é isso aí. Com relação às dúvidas das mães, né? As mães têm muitas dúvidas com relação à amamentação. Você, como consultora, quais são as principais dúvidas que as mães te procuram para solucionar? Nossa, eu diria que são várias, mas assim, a top 1, a primeira mas enfermeira, esse leite meu tá sustentando mesmo meu bebê? Né? Acho que é a dúvida maior das mães, sobre a quantidade desse leite produzido, se esse leite está sustentando. E a gente tem alguns sinais que a gente vai empoderar essa mulher, né, sobre os sinais de saciedade, de desenvolvimento, se o bebê está amamentando efetivamente, a gente tem alguns sinais. Né? Tá saciada, a fraldinha tá cheia, não está tendo nenhum problema relacionado à obstipação, que é ficar com o cocôzinho preso e tudo. Então, alguns sinais a gente dá as dicas para a mãe se empoderarem. Elas também têm dúvida acerca sobre a amamentação, se dói, né? Até quando deve amamentar, quanto tempo deve ser cada mamada. Então, são as dúvidas mais frequentes do meu dia a dia como consultora em aleitamento materno. E quanto tempo dura cada mamada? A gente costuma falar que a mamada efetiva varia muito, né? Sim. Mas ela, em média, de 30 a 40 minutos, né? Tem bebês que mamam mais, porque a gente tem algumas sucções que são diferentes. Tem aquela sucção que é nutritiva e tem aquela sucção que é só para estimular, né? Que a gente chama de chupetar, né? Que o bebê precisa para poder ter esse desenvolvimento oral, para a gente manter essa mulher com esse hormônio da amamentação alto, para a gente produzir o leite de maneira efetiva. Então, tem esse mix que precisa ser avaliado. E as mães costumam identificar aos sinais de saciedade. Se eu tenho meu bebê relaxou no peito, soltou a mãozinha, dormiu, porque realmente ele já está no nível de saciedade. Já está saciado. Isso. E aquela coisa de, depois de amamentar, colocar o bebezinho em pé para ele arrotar. Isso é mito ou é verdade? Tem que fazer? Pronto. A gente fala de posição de arroto, né? É interessante para que esse leite ele passe do estômago do bebê para o intestino e a gente não tenha aqueles famosos refluxos que o bebê gofa, né? Mas às vezes a gente não ouve o arroto. Eu falo muito para minhas pacientes isso. Gente, não ouve o arroto, às vezes porque o bebê não vai fazer aquela função, às vezes, de ausculta, né? Aquele arroto com som. Então, só se atente mesmo 30 minutinhos na posição de arroto, você já garantiu que esse bebê, né, ele teve essa passagem do leite do estômago para o intestino e vai evitar que ele tenha qualquer tipo de refluxo.
Maravilha, muito bem explicado. Outra coisa, o que é que acontece com as mães? A gente sabe que tem mães que amamentam, o bebê vai 2 anos, 3 anos, ela ainda está ali cheia de leite, podendo amamentar, mas tem mulheres que infelizmente elas não conseguem. O bebê ainda precisa ser amamentado, mas o leite dela secou. O que é que ela faz? Tem alguma técnica que estimule a produção de leite? Hoje a gente tem diversas técnicas, né, e diversas práticas associadas que a gente pode fazer para essa mãe que tem ou baixa de produção ou ausência de leite. Tanto é que tem mães que não pariram o bebê e a gente, por estimulação, a gente consegue fazer com que essa mãe amamente o bebê, né? Então a gente precisa sempre se atentar aos sinais. O que é que está fazendo essa baixa de produção? Geralmente é uma pega incorreta, é uma mamada ineficaz desse bebê no peito. Então, às vezes é a introdução precoce de fórmula, né, complementar, fórmula láctea, né, o leite, que as mães às vezes dão. Uma chupeta, uma mamadeira que pode fazer uma confusão de bico. Então, se esse bebê ele vai pouco ao seio, essa mãe ela não vai ter uma produção, porque o organismo dela vai entender, não tem um bebê sugando, então eu não preciso produzir. Então, a gente precisa ter sempre essas estratégias. Existem algumas técnicas que a gente faz, né? Que é minha paciente em consultoria de amamentação tem acesso a essas técnicas exclusivas, e tem também alguns galactogogos, que são algumas medicações que são passadas pelo médico ou pelo profissional de saúde, que são fitoterápicos que podem ser utilizados para esse aumento de produção. E a questão da alimentação da mulher. Existem alimentos que também ajudam a estimular, a tornar esse leite até mais forte, mais rico em nutrientes? A alimentação de uma mulher que amamenta deve ser muito bem balanceada. Então, cerca de 500 a 700 calorias a mais do que ela consumiria se ela tivesse não amamentando, tá? Então, alguns alimentos, eles auxiliam, né, nesse fortalecimento dos nutrientes, né, para a amamentação, mas o mais importante de tudo é a hidratação. Então a mãe precisa beber mais água, porque essa água do corpo dela, do organismo, vai ser direcionada para a produção de leite. Sim. Vamos agora, Mariana, eu queria que você desvendasse também alguns mitos que existem, né, que são muitos com relação à amamentação. Não vou amamentar muito meu filho porque vou ficar com o peito caído. E aí? Fica mesmo? A gente precisa ter todo o suporte, né? Existem mães que fazem um aumento do volume mamário durante a amamentação, tá? Mas se você tiver um sutiã que te dê um suporte, se tiver a orientação adequada, isso é um mito, tá? Tem mulheres que têm uma regressão, a mama fica bem menor depois que amamenta, isso pode conferir uma flacidez, mas isso não como é que eu posso falar? Não é um indicativo. Não é porque eu amamento que meu peito vai estar caído. Tem pacientes que são bem orientadas e que essa mama ela continua, tá, sem nenhuma alteração. Lógico que algumas alterações são mínimas por conta desse crescimento, né, ele cresce, depois que a mulher para de amamentar, ele evolui, né, ele volta para o normal. Mas não é um predicativo, né, não é certeza. Sempre que a mulher amamenta, essa mama vai cair. Com relação também à dor, amamentar dói? Dói se a posição estiver incorreta. Não é comum doer, né? Essa mãe, ela nunca amamentou. Ela nunca teve um bebê quase que 24 horas, né, sugando do seu seio. Então, essa mama, ela vai sofrer por conta dessa fricção, né, do tempo todo o bebê sugando. Mas é só a sucção. Se está sentindo dor, algo está errado. Então, geralmente pode ser ou uma alteração oral no bebê, né, uma língua presa, que a gente chama, né, de a anquiloglossia, ou pode ser a pega incorreta, né? A mãe não está sabendo posicionar direito o bebê junto ao seio. Pronto. E com relação a alternar as mamas, a mãe deu de mamar de manhã em uma mama, aí de tarde vai dar em outra. Existe mesmo essa relação de ter que alternar, ou o bebê prefere ficar só em uma posição, aí vai ficar só em uma mama? Como é que acontece? É muito importante fazer alternância de mamas. A gente sempre orientar a amamentação de amamentar numa mama, amamentar em outra, porque a gente vai estimular a produção de leite nas duas mamas, né? De certo, tem algumas mães que falam, meu bebê prefere tal mama, mas geralmente é porque a mãe consegue posicionar melhor de um lado do que do outro, né? Se ela escreve ou tem mais destreza com a mão direita, ela vai posicionar melhor. Então, vai muito dessas questões, mas é importante sempre fazer alternância. Alternar, né? Pronto. E, além de favorecer o desenvolvimento, a saúde do bebê, quais são os benefícios que a amamentação traz para as mães?
Bom, para a mãe, logo de início, né, o vínculo mãe-bebê. Então, a amamentação, ela une essa criança com a mãe, né? E a mãe, ela vai ter estímulos hormonais que vão aumentar essa produção do leite e estímulos hormonais também que vão fazer com que esse corpo da mulher, ela retorne para o que ele era antes do pós-parto. O útero, ele contrai, ele volta para o lugar, os órgãos se organizam melhor. Então, tem essa questão, né, fisiológica, né, do corpo. Tem a questão também emocional. Mulheres que amamentam, elas têm uma menor propensão de desenvolver depressão pós-parto, que a gente chama popularmente de baby blues. Tem a questão também do corpo, que mulheres que amamentam, elas têm uma chance, né, já diminuída de desenvolver futuramente câncer de ovário, câncer de mama, tá? Então, são já indicativos do fator protetor da questão hormonal para a amamentação desse corpo dessa mulher. E entre outros tantos benefícios, né, que a amamentação ela traz para o vínculo mãe-bebê. Perfeito. Então é uma coisa que é boa para o bebê e também para as mães. Além do vínculo que é desenvolvido ali, a mãe fica ali, olhos nos olhos com seu bebê, alimentando ele, tem também todas essas questões físicas que são benéficas para ela. Mariana, eu queria muito te agradecer pelos esclarecimentos. Mais alguma coisa que você queira acrescentar? A amamentação, né, o Agosto Dourado desse ano, 2024, ele traz um tema que é sobre como é importante a gente incentivar a amamentação e dar suporte para que essa mulher amamente. Às vezes a mulher ela para no percurso porque ela não tem uma rede de apoio que entenda a importância de amamentar, tanto para ela quanto para o bebê. Então que a gente faça essa reflexão, né, nesse ano e em todos os outros anos, e que a gente consiga ser o suporte que essa mulher precisa para que ela consiga amamentar de maneira efetiva. É isso aí. Conversamos com a consultora em amamentação, a enfermeira Mariana Fernandes. Muito obrigada. Por nada.